Olá, faço sempre questão de me apresentar. Meu nome é Marlena Chambule, eu sou especialista em recursos humanos, executiva de RH, consultora, palestrante, podcaster, uma mulher temente a Deus, esposa, mãe, tanta coisa, né, numa só pessoa. Mas a minha paixão é trabalhar com jovens, ajudando-os a trilharem uma carreira muito bem sucedida. Enquanto consultora, trabalho muito com empresas também, mas tenho essa paixão aqui particular por trabalhar com jovens. Bem-vindos aqui ao nosso podcast. Hoje eu estou, como sempre, com a minha amiga Daiane. Como é que estás, Daiane? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. E você? Eu também. Estou bem, graças a Deus. Espero que você em casa também esteja bem. Caso você não me conheça, eu sou Daiane Loureiro. Minha lista não é muito mais curta do que a da Marlena. Faço um pouquinho que não é mais tudo, longa. Não sei. Mas o meu foco de atuação como especialista de recursos humanos é desenvolvimento de liderança, especialmente mulheres em posição de liderança. E por isso, especialmente, esse livro sobre o qual estamos a conversar, para mim é muito especial, porque é um livro que fala sobre liderança, né? E este é o segundo episódio em que estamos falando deste livro aqui, De Volta ao Mosteiro. Este livro é continuação do livro O Monge Executivo, que é mais conhecido do que este aqui. Nós já gravamos O Monge Executivo em 3 episódios também, você pode achar no nosso canal, mas aqui estamos no De Volta ao Mosteiro. Então, este é o segundo episódio. Então, caso você só tenha caído aqui, peço que você recue para o episódio 53, porque senão pode ficar um pouquinho perdido, né? Esta aqui é uma continuação. E a forma como a gente dividiu os episódios em 3 dias, que foi exatamente como o livro foi dividido. Então, aqui nós vamos falar sobre o dia 2, que é o dia em que eles conversam sobre liderança em ação. Exatamente, né? Exatamente. Antes de nós entrarmos aqui para o livro, quero vos lembrar para, por favor, nos seguirem aqui no nosso canal, deixarem o vosso like no nosso conteúdo, ativarem um sininho para que possam receber notificações todas as semanas quando nós vos trazemos aqui um novo episódio. Então, vocês podem estar sempre atentos, recebem a notificação e correm para assistir. Comentem também, deixem vossos feedbacks, participam, que nós queremos sentir aqui a vossa presença conosco nesse processo de passagem de conhecimento, inspiração e transformação que nós trazemos no nosso Vira Página Podcast. E eu vou provocar de novo, né? À vontade. Você vai seguir, você vai ativar o sininho, você vai dar like agora. Você não vai esperar lá no final para pensar, se eu gostar eu dou like, se eu não gostar eu não dou, porque senão você vai esquecer. E o seu like nos ajuda a levar esse conteúdo para outras pessoas. Mas eu te desafio a dar o like, e se você não gostar, você tira o seu like. Não tem problema, a gente não vai ver que você tirou o like, tá bom? Mas se você der o like e for até o final e gostar, você vai encaminhar para 3 amigos, tá bom? 3 amigos que precisam ouvir falar um pouquinho mais sobre liderança. Temos um combinado? Se temos um combinado, escreve aqui no comentário só para eu ver que a gente não tá falando sozinha, né? Temos um combinado, tá? Aí eu vou lá ver se você tá comigo mesmo, tá? Ok, muito bem. Então agora vamos passar para o segundo dia. Começa, Dai. Posso começar? Por favor. Então, o segundo dia, eles começam a falar sobre afagos. E é um tema engraçado, né? Afago. A gente terminou o dia anterior falando sobre amor em ação. Depois de amor vem afago. É um pouco estranho, mas vamos lá entender o que o monge Simeão quer explicar com afago. Porque, se vocês lembrarem bem, o dia 1 foi um dia de rever conceitos. Mas esse aqui já entram conceitos novos, tá? Então, a gente não tinha visto nada sobre afago no livro anterior. Não. Isso é algo novo. E aqui, no afago, ele volta a falar sobre relacionamentos, que ele já tinha começado a introduzir no dia 1. Então, ele diz que liderança é sobre realizar tarefas enquanto se constrói relacionamentos saudáveis. A gente ouve muitas vezes, e a gente com a nossa prática, né, de executivas de RH por muitos anos, a gente vê muitas pessoas que falam, eu não vim para o trabalho para fazer amigos. Eu vim para fazer o meu trabalho, entregar resultado e pronto. Tá bem, não estamos falando sobre fazer amigos, mas estamos falando sobre relacionamentos saudáveis, tá? Eu e a Marlena, por exemplo, a gente se conheceu 16 anos atrás, por aí, né? Numa organização em que trabalhamos juntas. Por acaso viramos amigas, mas podíamos não ter virado, podíamos simplesmente ter um relacionamento saudável. Alguns anos depois, já em outra província, trabalhamos juntas de novo. Né? A Marlena numa empresa, eu em outra.
Coisa de 1 ano depois você migrou para a empresa que eu estava, não é? Então, foram 3 empresas diferentes em que a gente esteve ali trabalhando juntas. E não porque a gente é amiga, né? Calhou. E porque a gente tinha um relacionamento saudável e a gente trabalhou literalmente juntas muitas vezes, né? Não apenas na mesma empresa, mas na mesma equipe. Então, liderança é sobre isso. E, de novo, não é só sobre cargo. Não é quem é o líder de quem. Mas é sobre influenciar pessoas, sobre construir relacionamentos, sobre conquistar... liderar pessoas, influenciar pessoas para conquistar resultado em comum, né? E isso tudo tem que ser feito em cima de relacionamentos saudáveis. Não é a base de grito, não é a base de ameaças, não é a base de choro. A pior coisa que existe é profissional que tem que se trancar na casa de banho para chorar. Sim. Porque se desentendeu com alguém, sentiu que a voz não foi ouvida, né? Então, é sobre isso que ele fala do afago. Afago, segundo o autor, é valorizar, agradecer, demonstrar respeito, ouvir atentamente, ser agradável. Então, vamos tirar o conceito que a gente tem de que afago... Porque eu não sei você, mas para mim afago parece que é uma coisa física, é um carinho físico. Deixa eu te fazer um afago, deixa eu te fazer um carinho. Daiane, não é sobre isso. Eu tive que ir procurar. Eu vi o título. Eu já disse assim, antes de eu continuar a leitura... Deixa-me rever este conceito no dicionário, porque afago, a primeira coisa que me ocorre é um carinho, né? É um cafuné, né? Colocar aqui um acolhimento colo, assim, mais físico. Exatamente. Então eu sim, tive que ir olhar o conceito até mesmo antes de ler. E no final, o autor fala pra gente que as pessoas, nós seres humanos, nós temos necessidade de sermos vistos e valorizados. E quando a gente faz isso pra alguém, a gente dá um afago, a gente afaga alguém. Então, quando eu ouço a Marlena atentamente, quando eu dou para ela uma posição em que ela pode ser ouvida e valorizada, e de novo, não falo de posição de trabalho, um espaço, né, é saudável, seguro, em que ela pode ser ela mesma, né, dizer o que ela pensa, isso é lhe dar um afago, né? Então, afago não é bajulação, não é ser escovinha, né, mas é genuinamente valorizar outra pessoa, respeitar outra pessoa. Então, ele começa... Lembra que este segundo dia é sobre liderança em ação. Sim. Então, a primeira ação da liderança que o autor traz pra gente é o afago, é o respeito, é a valorização. Sim. Eu vou acrescentar e trazer aqui alguns exemplos. De facto, olhem para o afago como uma ação, porque liderança é ação, mas sem olhar para este lado muito fofo da expressão. Porque o líder, de facto, não precisa chegar a tocar alguém. Então, vamos a alguns exemplos. O autor aqui diz, uma liderança precisa também ser um apoio e apreço. Quantas vezes as pessoas não sofrem por falta de apreço? Eu faço mentoria de carreira, vocês nem imaginam assim, de pessoas que têm até muito mais anos de experiência do que eu. Eu estou agora com uma cliente que tem 55 anos, já a ir para a reforma. Eu tenho clientes que têm 25 anos de carreira. E uma das coisas que eu tenho ouvido muito é: não tem reconhecimento, não sou reconhecida. Quando tudo corre mal, me chamam e me dão feedback. Quando corre bem, ninguém me chama para me dar um feedback. O sargento, aqui no mosteiro, ele disse que, porque ele mudou muito, nós não dissemos isso, verdade, mas dos 6, não é, que estavam ali naquela equipa, o sargento foi o que visivelmente mais mudou e conseguiu, de forma consistente, segurar essa mudança até que 2 anos depois eles voltaram para o mosteiro. Porque ela era daquela pessoa, pensem num sargento, né? Uma pessoa que está acostumada é militar, então está acostumada a todo aquele regime militar. Então, para ele, vários conceitos de liderança, amor, entre outros que nós já vimos aqui, influência, ele sempre olhou aquilo com muito distanciamento. Mas depois ele melhorou. Então, ele vem dizer, quando se fala sobre isso, que ele até passou a enviar cartas para os pais dos militares que estavam sob sua liderança para agradecer por terem permitido que os seus filhos servissem o país, não é? Então, eu muitas vezes, quando vou fazer mesmo consultorias em gestão de recursos humanos, eu chego assim em empresas e eu pergunto:
quais é que são as vossas práticas ou rituais de reconhecimento? E várias vezes as empresas dizem nenhuma. Não, espera aí, vocês não têm nada, e às vezes não precisa gastar muito dinheiro. Às vezes é só ter um sistema claro e transparente para reconhecer o trabalhador do mês, né? Para fazer um reconhecimento, às vezes é por tempo de casa, não é necessariamente por performance, mas também por performance. Sabe, você fechou um grande contrato com um cliente, um contrato de 3 anos, vai trazer milhões para a empresa. Não teve um reconhecimento, um e-mail. Manda um e-mail para toda a empresa. Você, na qualidade de CEO, manda um e-mail para toda a empresa, põe todo mundo em cópia e reconhece o trabalho daquele colaborador. Você não gastou nem mais um metical no seu orçamento operacional. Mas você fez o dia de alguém que no dia seguinte volta com mais força e mais determinação. Então, pensem em apoio. Já tínhamos falado no episódio anterior sobre vulnerabilidade, como é que você acolhe. E pensem também sobre apreço. E desde essas ações que podem ser muito pequenas, mas que significam muito para quem recebe esse afago. E seguindo, então, para o capítulo 13. Sim. Que ele... Sobre as palmadas. Né? Eu gostei muito até ele sai da expressão, vai para as palmadas. Quer Exatamente. Começar? Eu posso começar. Então, aqui, é assim, mais uma vez, o líder, ele tem esta responsabilidade de desenvolver pessoas, de influenciar, de exercer autoridade. Mas, em momento nenhum, nós dissemos que o líder deixa de ter a responsabilidade de garantir que a coisa deve ser feita. Nós estamos a falar aqui de organizações. Se forem organizações privadas, é uma organização que está para gerar lucro. Né? Então, é preciso ter resultado. É uma organização sem fins lucrativos, ainda assim. Tem projetos, tem prazos, tem que prestar contas. Então, é preciso haver resultado. Então, se tem de haver resultado, nós temos de entender que nem todo mundo que está na nossa equipa está para cooperar. Nem todo mundo entende a mensagem que você queria passar. Então, sim, é preciso, de vez em quando, dar umas palmadas. Obviamente, não no sentido literal da palmada, mas no sentido de que um líder, ele precisa ser firme. Puxar a orelha na hora que tem que puxar a orelha. Precisa ter uma postura de quem está lá para dizer, olha, muito bem, afagos quando são necessários, afagos, não é? Podemos ter um after work uma vez a cada 3 meses, vamos tomar uma cerveja ou um vinho juntos? Sim, vamos toda a equipa, vamos tomar um vinho num after work, sim, mas nós temos prazos, nós temos projetos. Eu já te treinei, eu já te dei feedback, eu já te ouvi, porque essa questão de vulnerabilidade também não é não cumprir as minhas metas e vou lá e choro. Semana seguinte, assim, não cumpri as metas e vou lá e choro. Então, o líder que fica passivo acompanhando estes episódios sucessivos também abre brecha para uma gestão incompetente. Por isso é que as palmadas são necessárias. Muito bem. E o autor fala exatamente isso, né? Os grandes líderes têm a habilidade de achar exatamente esse equilíbrio, né? O ponto ideal entre o afago e a palmada. Né? Eu não posso ser afago o tempo inteiro, porque senão eu vou criar pessoas medíocres e nenhum negócio quer pessoas medíocres, mas também eu não posso ser palmado o tempo inteiro, senão eu sou um carrasco. Né? E alguém, eu acho que era enfermeira, não lembro, alguém na história ali no mosteiro, fala, encontrar um líder assim, que acha o ponto ideal entre a palmada e o afago, é um grande privilégio. Porque muitas vezes, quem está em posição de gestão ou de liderança tem o receio, por exemplo, de dar feedback. Ai, não vou dar aquele feedback muito superficial. Não vou dizer para a Marlena que ela precisa melhorar nisso, naquilo, outro. Não quero criar aqui qualquer problemas. Mas você deixa de ser franco, de ser autêntico. E como é que o relacionamento se constrói com lealdade, né? A gente já falou que liderança é sobre relacionamento, é sobre impactar a vida das pessoas para que elas mudem e melhorem. Como é que você vai alcançar isso se você não fala a verdade? Porque um feedback verdadeiro é um presente que a gente dá para o outro, né? Tem que achar as palavras certas de falar, o momento, o tom, tudo bem. Para isso tem diversas formações sobre como dar feedback. Mas aqui a gente está falando sobre não ficar só no afago. Porque se a gente faz uma sessão de feedback, só fala o que a pessoa fez de bem,
Mas, ao mesmo tempo, a pessoa depois não é promovida, a pessoa não recebe novos projetos, ela sozinha começa a se questionar. Mas dizem que eu só faço tudo bem, por que nada está acontecendo na minha carreira, né? E acaba que sim, a responsabilidade acaba sendo do líder que não soube gerir bem a hora de dar as palmadas, né? Exatamente. Eu quero comentar aqui trazendo um exemplo dessa questão do equilíbrio, porque é de facto um privilégio. Eu tive, e isso eu sou bem sortuda, se eu puder usar essa palavra, que eu tive o privilégio de ter líderes assim, não todos, mas eu já tive líderes muito bons nessa questão do equilíbrio, e é uma coisa que eu sempre busquei me inspirar muito neles para também liderar assim, porque faz toda a diferença. Agora, passando aqui a mensagem até para quem não é líder, mas é liderado por outras pessoas. Estou aqui a falar de liderança formal, um cargo, uma posição. É preciso vocês também aceitarem que o líder tem que ter este equilíbrio. Porque muitas vezes o que acontece é que o líder até pode ser muito bom e ter um equilíbrio muito bom do afago e das palmadas, mas há colaboradores que só querem receber afago. Só querem serem apreciados, só querem um elogio. Não querem nunca nenhum ponto de atenção. Nunca, em nenhum momento, um ponto de atenção. Não me recordo em que parte do livro está isso, não sei se é nesse capítulo ou no outro, mas que o autor aqui tem uma frase que diz algo como: se você tranca a cara sempre que recebe um feedback negativo, então você também não pode sorrir quando recebe um elogio. Eu acho que é nesse capítulo. Deve ser nesse, né? Então, assim, para ti, que és liderado, também presta atenção nisso. Você ter um líder que te dá feedback do que você faz mal, dos teus maus comportamentos, é um grande privilégio. Porque aquele líder que só te dá notícias boas, ele não te desenvolve. Você é perfeito? Pensa comigo, você é perfeito? Não. Então, por que você espera só receber notícias boas 365 dias? Não é? E no ano seguinte também, no ano seguinte também. Não, aceita o desconforto de receber as palmadas, porque se muito bem colocadas, elas te fazem crescer. Eu uma vez no processo de avaliação de desempenho, estava trabalhando para uma multinacional, e aí eu numa posição de liderança, e um processo de avaliação 360 do meu líder, um espetáculo, dos meus pares, um espetáculo, de pessoas que eu atendo, porque como RH eu atendo outros líderes também, meus pares, entre outras pessoas, todo mundo, avaliação positiva, positiva, positiva e positiva. Aí teve alguém da minha equipa que deu uma avaliação 2, aquilo ia ter 5, então 2 é uma avaliação negativa. E eu só tinha avaliação 4 e 5, que era muito bom, não é? Ou excepcional. Então, eu fui conversar com a pessoa para perceber por que 2. Quer dizer, o ano todo nada sinalizou que eu, como líder, merecia um 2. E a pessoa, a única coisa que conseguiu me dizer é que houve um dia que eu me chateei com ela, né, com essa pessoa, que eu zanguei essa pessoa, que eu não dei um bom feedback, etc, etc. E aí ela levou para o coração. E ela levou para o coração, lembrou-se disso na avaliação e colocou um 2. Né? Então, assim, tudo bem. E você não quer ser zangada? Sim. Não tem como, né? Fica em casa. Fica em casa. Não interage com família, com ninguém, colegas. Porque até nem negócio próprio você pode fazer. Porque se é uma pessoa, se as pessoas quiserem, não são clientes. Exatamente. Né? Então, assim, fica em casa. E assim, e para fechar essa questão de feedback e palmadas, o autor fala algo que eu concordo muito, que é a ausência de correção prejudica o crescimento das pessoas. Sim. Então, você não está ajudando em nada quando você oculta feedback, ou quando você só dá o positivo. Você precisa corrigir. É um presente, de fato, para as pessoas. E se você não faz isso, você prejudica o crescimento dela mesma. Mas é necessário ter atenção se você está sentindo raiva naquele momento. Nunca dê feedback com raiva. Sim. Nunca dê feedback quando você está num momento emocionalmente descontrolado. Sim. Porque você pode... As suas emoções podem te trair naquele momento. Você pode acabar usando o tom que você não quer, palavras que você não quer. Evite escrever nessa hora, porque uma vírgula fora do lugar muda completamente o contexto, né? A gente já falou disso aqui em outros episódios. Tá com raiva? Escreve um e-mail e salva. Não manda. Pelo menos você coloca pra fora, você tem aquele seu momento de catarse, tá tudo bem, mas você não chega a ofender ou desrespeitar outra pessoa. E muitas vezes, quando você volta pra ver o e-mail, depois sai, toma um café, volta dia seguinte, vê o e-mail, você vê que às vezes nem quer mandar mais.
né? Então, é necessário sim apontar, corrigir, mas da maneira certa, você também controlando as suas próprias emoções, né? E aqui nesse capítulo, o autor fala sobre e despedimento de pessoas, né? Quando a palmada tem que levar ao despedimento, porque essa é a maior crise, é o maior medo de qualquer líder de pessoas, né? Meu Deus, tem que demitir alguém, como é que vai ser? Então, ele faz 3 perguntas que eu acho que são interessantes pra gente fechar e ir pro outro capítulo. Há algo mais que eu possa fazer por essa pessoa? Né? Ok, eu tenho que demitir a Marlena. Eu só tenho este caminho mesmo? Tem alguma outra coisa que eu ainda possa fazer por ela? Algum treinamento diferente? Alguma capacitação? Transferir de departamento? Sei lá, vamos pensar fora da caixa. Segunda pergunta. Dentro da organização, há algum outro cargo que essa pessoa pode ocupar? Realmente o caminho é mandar embora, né, para a rua? Ou será que, de repente, naquela função ela não se adaptou, não tem talvez as competências técnicas, mas em outra pode fazer muito bem? E junto com essa pergunta, seria sensato fazer essa mudança? Porque aqui é importante também. Sim. Porque às vezes a gente brinca que é tráfico de drogas, sim, né? Que a Marlena não tá indo bem nesse departamento, eu não quero mais ela, mas eu não tenho coragem de demitir, eu vou lá e empurro para outro departamento. Não pode ser assim. Faz sentido essa mudança? É sensato? Por que eu acho que lá ela pode se dar melhor que aqui? Tem que ter uma explicação, não é só empurrar o problema para o outro, né? E o terceiro, que eu achei curioso, o questionamento que ele coloca, se esta pessoa que eu tô achando que eu quero demitir, se ela pedir demissão por conta própria, eu ficaria triste? Eu tentaria fazer ela mudar de ideia? Porque se você pensa, se ela pedisse demissão seria tão bom, se calhar o melhor caminho é mesmo que ela vá, né? Mas se você pensa, não, tem alguma coisa que não me deixa em paz, eu não quero que essa pessoa saia. Então, se calhar ainda tem algum caminho, né, para esta pessoa. Exatamente. Boa. Então, seguimos e vamos falar sobre treinamento, não é? Pronto, aqui nós, de certa forma, fomos falando um pouco sobre isso no episódio passado, quando introduzimos a habilidade. Liderança é uma habilidade. A habilidade é saber fazer, não é? É ação, não é apenas conhecimento. Então, o que o autor aqui nos traz é que é preciso nós garantirmos treinamento. Treinamento e olhando para um todo, não é? Se liderar é treinar, então eu me treino, mas eu tenho que treinar a minha equipa. E esse treinamento é uma repetição, é o ensino e é fazer de novo e de novo e de novo até que esteja certo. A liderança é um exercício ativo. Então, você lidera fazendo coisas. Você lidera exercendo atividades. Então, você garante que as tuas habilidades, porque se nós dizemos liderar é uma habilidade, mas mais do que uma habilidade é um conjunto de várias habilidades, não é? Então, você deve se treinar. Mas você deve também treinar a tua equipe. A tua equipe deve ser treinada, a tua equipe deve ser desenvolvida. Muitas vezes as pessoas me perguntam assim, Marlena, qual é o papel do líder? Né? Eu digo, o papel do líder é influenciar, o papel do líder é desenvolver pessoas e o papel do líder é delegar. E quando nós olhamos para o desenvolver pessoas, eu conseguir na minha equipa, tirar as pessoas de um ponto A para um ponto B. As pessoas foram transformadas pelo meu exercício de liderança. Queres continuar aqui, Daiane? Quero só trazer os 3 Fs e os 3 Es que ele traz nesse capítulo, porque, no final das contas, treinar pessoas é também lhes dar motivação para fazerem o melhor de si. É capacitá-las mais e com isso elas ficam motivadas para fazerem mais e melhor. Então, o autor, né, na figura do Simeão, fala que existem 3 Fs do treinamento e 3 S da disciplina construtiva. Os 3 Fs do treinamento são fundamento. Então, primeiro você tem que estabelecer um padrão, né? Formação, treinamento é sobre padrão. É assim que deve ser feito. Numa situação assim, se comporta assado. Numa situação tal, a resposta é esta. Então, você estabelece o padrão. Depois disso, é o feedback. É você identificar quais são os gaps, né? O que está errado entre o padrão e a resposta? Identifica e dá feedback do gap. Não é só identificar e ficar reclamando aí por fora, que ele não sabe fazer. Vai lá, dá feedback, mostra, olha, o esperado aqui era isto, você não chegou neste resultado. Então, vamos lá trabalhar juntos. E depois, fricção.
né? Que é como que se elimina o gap. Eu já identifiquei que tem um gap, o gap está me fazendo chegar a um outro resultado que não era esperado. Então, vamos lá, vamos tocar na raiz do problema, vamos gerir o conflito, o problema, para a gente, então, ter o resultado. E a disciplina construtiva é aceitar que existe um gap, né? Ele chama de estabelecer, mas é basicamente você aceitar, assumir, tá bom, tem um gap no meu processo. Pode ser do processo, pode ser da pessoa, pode ser de capacidade, temos um gap. E depois, vamos entender quais são as razões do gap. Então, é porque a pessoa não conhece, é porque foi treinada, mas não prestou atenção, é porque precisa de refresh. E depois, então, elimina-se completamente o gap, né? Então, o treinamento, ele vem junto com a disciplina, né? Então, também, é outra coisa que o próprio John ficava pensando durante o mosteiro, onde é que a minha disciplina falhou? Porque eu participei, na primeira vez foram 7 dias, né? Sim. Eu fiquei 7 dias num mosteiro, numa imersão, fui treinado, mas o que aconteceu que eu não consegui colocar em prática? É o questionamento que a gente se faz muitas vezes, Sim. né? A gente participa de tantas coisas e depois, meu Deus, não estou conseguindo colocar em prática. Então, é a disciplina que falta para se colocar em prática. Exatamente. E uma coisa interessante que eu acho sobre esses 3 Fs, Daiane, é que é importante que o líder ele se questione sempre se os membros da sua equipa estão por dentro do primeiro F, que são fundamentos. Quantas vezes as pessoas não são atiradas tarefas, responsabilidades, ou entram numa empresa e é só um dia, assina contrato, apresenta as pessoas da equipa e já lançam tarefas. Ninguém ensinou os fundamentos. Verdade. Só que aqui eu divido a responsabilidade. Porque os fundamentos, o líder é que deve passar, porque os fundamentos são os padrões, a conduta, as regras, mas se não me passaram, o que eu faço? Eu chamo sempre atenção a isso. Eu costumo até dizer assim, entrou numa empresa, já pergunta logo, tem código de ética e conduta? Se sim, por favor, eu quero ler. Políticas, porque eu não quero um dia receber um processo disciplinar porque não cumpri algo que estava lá no código de ética e conduta. Tem contrato de trabalho, quero assinar, quero ler, quero compreender o que está aqui escrito. Tenho metas por alcançar, por favor, quais é que são? Qual é que é a política? Quais é que são os procedimentos? Você vai me dar um carro, vai me dar combustível. Tem uma política sobre isso, sobre o uso de viatura? O que eu posso e o que eu não posso? Lembra que já trabalhamos numa empresa que a viatura vinha lá escrito uso exclusivo em serviço, né? Então, pronto, você quer fazer um desvio de rota de casa para o trabalho, tem que pedir uma autorização, tem que informar que é uma emergência, não é? Então, não te passaram as regras? Pergunta. Faça pergunta, peça documentos, busque se informar. Porque aí, quando você vai para o feedback, você vai mais fundamentado, né? Você vai lá, já percebeu. Porque podem te chamar para o feedback, não é? Mas não se coloque na posição de ir a uma conversa de feedback e dizer assim, eu não sabia, não sabia, eu sou novo aqui, é que 6 meses depois, eu sou novo aqui, eu não sabia, eu não conhecia. Amigo, você tudo não sabia. Então, você veio aqui trabalhar durante 6 meses. Né? E muitas vezes até nem é estagiário, é alguém que já trabalhou, já tem experiência, está aqui, já tem 5, 10 anos de experiência, então não sabia. Então, esses seus primeiros meses não perguntou nada, não pediu nada. Então, preste muita atenção. É responsabilidade do líder garantir os 3 Fs. Fundamento, feedback, fricção. Mas é tua responsabilidade. Se o líder não fizer, não te der os fundamentos, você fazer as perguntas certas. Ok, e isso se liga com o próximo, com o compromisso. Que é o compromisso. Exatamente. Então, compromisso, né? Eles discutem no grupo que as equipes de trabalho devem sempre buscar a excelência, mesmo que não se consiga alcançar. É uma busca constante pela excelência. Por que nunca se consegue alcançar? Porque ninguém é perfeito, sempre haverá falhas. Mas quando você tem o foco em sempre fazer o seu melhor, que essa é a excelência, você entrega coisas com qualidade, né? E é o teu nome, a tua marca que fica ali, né? E esse é o teu compromisso. Então, quando há pouco eu falava que o John começou a perceber que para ele faltava o comprometimento, né? Ele começa a perceber aí que faltou consistência nele, né? E que as pessoas confiam em quem é consistente. Então, isso aqui também é interessante, porque
Vamos falar de variação de humor, por exemplo, né? Todos nós temos dias que estamos tristes, outros felizes, outros empolgados, normal. Mulheres, então, questões hormonais variam ainda mais o humor. Mas você acha que realmente vão confiar em você se você não é consistente nem com as suas emoções? Sabe, aquelas pessoas que durante o dia chegam no trabalho, parece que a noite foi boa, tá toda feliz. Mas na hora do almoço já tá de cara feia de novo. Ou o contrário, chegou de cara feia, de tarde tá toda feliz. Não dá, isso não mostra consistência. E sem consistência, não há relacionamentos sólidos, né? E não há confiança. Então, outra coisa que o autor fala, o interesse das pessoas pode mudar com o humor. Mas o compromisso não, o compromisso permanece. Eu sou comprometida com o desenvolvimento de pessoas. Então, eu posso estar feliz, eu posso estar triste, eu só não vou atender pessoas, né, que eu atendo se eu estiver doente. Mas não é porque eu tô feliz, porque dormi mal, porque eu vou deixar, porque esse é meu compromisso, não tem a ver com o meu humor, né? Mas, por outro lado, quando o gestor daquele grupo tolera mediocridade, isso afeta a moral do grupo inteiro. Porque quando a gente começa a perceber que tem alguém que está oscilando toda hora, não faz as coisas com excelência, não tem um compromisso com a qualidade, e mesmo assim, nada acontece com aquela pessoa, isso desmotiva o grupo inteiro, né? Tantas vezes eu já vi pessoas reclamando, não vou fazer mais nada, fulano ali também não faz e nada acontece, por que eu vou dar o extra mile, né? Então, não que essa atitude esteja certa, como o autor aqui bem nos fala, temos sempre que buscar a excelência, mas o líder que não toma postura com aqueles que não são comprometidos com a excelência, afeta, desmotiva o restante do grupo e pode vir até a perder pessoas, né? Então, para fechar minha contribuição nesse capítulo, tem um questionamento aqui que o autor coloca, né? Temos compromissos com o que fazemos ou estamos apenas envolvidos? Eu estou apenas envolvido com a minha entidade empregadora ou eu tenho um compromisso real, né? Porque quem está envolvido vai trabalhar de 8 às 17. Quem tem compromisso vai trabalhar até terminar o que se comprometeu. Sim. E essa é uma grande diferença. Eu me comprometi que hoje, quarta-feira, até às 17, eu vou entregar tal coisa. Isso é um compromisso. Mas se eu estou apenas envolvido, vai dar 17. Eu não terminei aquilo, eu não me importo, eu vou embora. Porque eu não estou comprometido com a qualidade como deveria estar. Os nossos atos cotidianos deixam transparecer para todos que lideramos no que a gente acredita de verdade. Então, de novo, quando a gente fala de pessoas que lideramos, não é sobre cargo, mas as pessoas que você influencia ao seu redor, as suas atitudes falam muito mais. Então, você ser envolvido ou ser comprometido, isso tem a ver com a tua atitude ao longo do dia, né? A tua atitude com relação às tuas entregas, com aquilo que você promete, se você entrega ou não. E não é deste livro, mas tem uma frase muito comum que fala: aquilo que você faz, a forma como você faz uma coisa na vida é como você faz tudo na vida. Então, eu costumo, sim, as pessoas que trabalham comigo, eu vejo como é que ele trabalha, mas como é que ele se porta, como é que ele se relaciona com as pessoas, como é que ele fala, se entra o CEO na sala, como é que ele fala, se entra o auxiliar de limpeza, como é que ele fala. Porque, para mim, as pessoas consistentes são aquelas que se mantêm em respeito a si próprias, são quem elas são, não é? Então elas vão se manter as mesmas, independente das circunstâncias. Há pessoas que você olha e você já diz assim, ela deve ter uma casa tão arrumada. É verdade, Você olha pra pessoa, não sei, você nunca foi pra casa da pessoa, está no trabalho, é consistente, é visual. A mesa de trabalho é organizada. A mesa de trabalho organizada, os e-mails, a documentação, e você diz, deve ter uma casa tão organizada. Eu nunca fui pra casa dessa pessoa, mas eu já imagino, né, a casa da pessoa muito organizada. Verdade. Eu não vou muito aqui, porque Daiane já trouxeste aqui o essencial sobre o compromisso. Só quero deixar aqui algo que o autor disse que eu acho que todo mundo que está em casa tem que registrar, que é: todos os grandes líderes têm esses dois compromissos: aprimoramento contínuo e excelência. Então, esses são os dois principais compromissos de todos os líderes: aprimoramento contínuo e excelência. Eu busco continuamente ser uma versão melhor de mim mesma, ok? Então, assim, seja a tua melhor versão em tudo que você faz. E você busca conhecimento, você busca se desenvolver, você busca desenvolver a tua equipe. Você busca formas diferentes de entregar valor, né? E excelência.
Ainda hoje eu tive uma sessão de mentoria mais cedo e a minha mentorada foi ter uma conversa de feedback com o seu líder. Porque já tínhamos feito sessões anteriores e eu perguntei, já teve conversa de feedback com o teu líder? Não. Ele nunca te deu? Não. Você nunca pediu nada, então você vai lá e pede. Ela, não, eu estou muito receosa. Não, você vai lá e pede. Por que você não pede? Aí eu não peço porque eu acho que ele vai dizer que eu vou muito mal em tudo. Ah, que bom! Porque você aproveita e sabe dele que você vai mal em tudo, em que né? Tá indo mal pra em que está indo mal, exatamente. E você aproveita e pergunta para ele em que eu posso ir bem. Resumindo a história, para começar, ela ia muito bem em muitas coisas, o líder dela tinha muito boa impressão dela e deixou lá um conjunto de feedbacks de coisas que ela deveria melhorar. E uma das coisas era não entrega dentro do prazo. Então, a pergunta que eu fiz para ela foi, quando te perguntam quando é que consegues entregar, você dá uma data real ou uma data para agradar o chefe? Exatamente. Ela disse, eu dou uma data para agradar o chefe. Eu disse, aí está. Então, tem que começar a dar datas reais. Por quê? Por causa do que a Daiane disse. Nós construímos confiança com base nos nossos resultados, não com base na intenção. Nós podemos todos os dias vir trabalhar, entro às 8, saio às 17, nunca falto, não desrespeito ninguém, cumpro uma hora do almoço, né? Tá tudo muito certinho, mas ter resultado não tem resultado. Então, eu digo sempre às pessoas, te pedem um simples ficheiro em Excel, não entrega uma coisa preta e branca despachada, né? Põe o logo da empresa, põe cor da empresa, distingue cabeçalho do resto do corpo, das colunas, dá sempre o teu melhor. Não será excelente porque nós somos perfeitos, mas pessoas que buscam excelência e se preocupam com resultados conquistam confiança. E eu, particularmente, quando eu penso assim, quem é que eu vou promover? Quem é que eu vou dar um prêmio? São pessoas que constantemente buscam excelência, são comprometidas. Okay? Essa é uma distinção muito importante a fazer. Essa é uma distinção muito importante, mas nós podemos ir para a próxima, que é a humildade. Né? Eu gosto muito e honestamente eu acho que nem há muito o que dizer sobre humildade. Eu acho que as pessoas devem refletir. Vamos juntar aqui os conceitos. Se nós estamos a dizer que liderar é influenciar e é exercer autoridade e não exercer poder, então pensem em vocês mesmos. Quem mais exerceu influência e autoridade sobre vocês? Pessoas humildes ou pessoas arrogantes? Né? Então, que líderes vocês devem ser? Não é? Você já tem a posição, você já tem aquele lugar, já é teu. Então, é só ser humilde. Você vai conseguir exercer muito mais autoridade sobre as pessoas se você fazer perceber às pessoas que a arrogância não te sobe a cabeça porque você teve aquele cargo e que você está lá para servir. Porque o líder que exerce, não é, e pratica a liderança servidora, ele se lembra que está lá por aquelas pessoas e para aquelas pessoas, não por ele e para ele, porque se não existisse equipa para já, nem precisávamos de ti, ó líder. Liderávamos o quê? Exatamente. Né? Nem precisávamos de ti. Você só existe porque existe a equipa. Então tem que ser humilde, entende que aquelas pessoas precisam de ti e você muito mais delas. Okay? Você está lá para guiar, para dirigir, você tem a visão maior, você tem a big picture e aquelas pessoas estão lá para garantir que o resultado da tua equipa é alcançado. Então, be humble. Né? E só para acrescentar, né, uma frase aqui do Simeão, né? Ele diz que pessoas... O oposto da humildade é a arrogância, né? Sim. Como a Marlena estava falando. Pessoas arrogantes querem ter razão. Pessoas humildes querem fazer o que é certo. Né? E ele leva exatamente isso. Se liderança é sobre influenciar, vocês acham que pessoas arrogantes inspiram, influenciam, né? Então, a humildade é sobre... Não é sobre ter opinião negativa sobre você mesmo. Eu sou humilde, como ser ruim. Não, mas é você pensar menos em si mesmo. Pensar mais no outro, colocar o outro em primeiro lugar. Né? Lembrar que você está para servir o outro. Exatamente. E pessoas humildes é incrível. Elas só conquistam mais.
Eu conheço assim líderes, assim, mas líderes de liderança mesmo de topo, grandes multinacionais ou até empresas próprias, conseguiram construir um patrimônio milionário, mas que são humildes. O que eu percebo é que eles só atraem bons parceiros, atraem bons clientes, conseguem reter nas suas empresas ou em suas equipas trabalhadores de alta performance. Por quê? Porque se eu sei que eu sou muito boa, eu não vou ficar para aturar um líder arrogante. Exatamente. Eu meto uma carta de demissão e vou embora. Vou para outro lado. Vou para outro lado, eu sou muito boa. Então, assim, o arrogante acaba só ficando rodeado de pessoas medíocres e bajuladoras. E que é temporário, isso acaba. E que é temporário, exatamente. Não se sustenta, né? Não se sustenta. E isso leva ao capítulo seguinte, que fala sobre caráter. Sim. Né? E caráter também é isso, é fazer o que é certo. E o autor fala que é vencer batalhas internas sobre o que a gente quer e o que a gente deve fazer. É claro que ocupar uma posição de influência sobre o outro, muitas vezes vem tentações, porque né, você tem um certo poder de decisão que influencia a vida das outras pessoas. Mas o que o teu caráter diz? Quem você é de verdade, né? Porque o que a gente pensa, e eu gostei muito desse fluxo que ele fala no livro, né? O que a gente pensa vira ato, né? Vira uma atitude. As nossas atitudes viram hábito. E os nossos hábitos determinam o nosso caráter. Sim. E o caráter leva ao nosso destino. Ou seja, no final das contas, o nosso destino começa pelo que a gente pensa, né? Então, sempre pensar no que é certo, né? De novo, falando da Bíblia, que a gente falou no episódio passado, né? Mas tem um versículo na Bíblia que fala: tudo que é correto, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, nisso pensais. Nisso coloca o seu coração, né? E quando a gente fala de coração, a gente está falando de mente, né? Sim. Emoção é mente, não é coração. E muitas vezes a gente se vê em mesas, em ambientes em que não são boas coisas, não é sobre boa fama, não é sobre, sabe, coisas do alto, coisas que levam pra cima. Às vezes a gente se vê em mesas que a gente tá falando mal das pessoas, a gente tá fazendo um plano pra sabotar aquela pessoa ou prejudicar. Não é isso, né? O que você pensa leva ao seu destino. Então, se o teu caráter, naturalmente, não é de uma pessoa boa, né, que leva a pensamentos bons e quer coisas boas para os outros, trabalha nisso. Trabalha no que você pensa. É aí que começa a mudança. Porque o que você pensar leva ao que você vai fazer, né? E a partir daí vem as outras etapas. Então, liderança tem que ser construída em cima do que você é. Liderança sem caráter não se sustenta. Exatamente. Ou com mau caráter. Ou mau caráter. Quando falaste aqui sobre em que mesas eu me permito sentar, tem uma passagem, mas isso foi até do primeiro dia no mosteiro, que saíram o John e mais duas colegas dele, foram tomar um café no intervalo ali das sessões e começaram a falar, de certa forma, questionando o Simeão. Mas como é que ele deixa que o pastor... porque tinha um pastor que estava muito arrogante. Estava muito arrogante. Como é que o Simeão, que é o nosso líder ali do grupo, que é o nosso professor do grupo, deixa o pastor agir dessa forma? Então, uma das pessoas dessa mesa de café estava calada, enquanto os outros dois falavam. E depois ela levantou, disse: com licença, eu vou sair. Perguntaram-lhe por quê. Ela disse: porque eu não quero fazer parte desta conversa. A pergunta é: quantas vezes você tem a coragem de dizer: eu não quero fazer parte dessa conversa? Muitas vezes, Dayana, as pessoas ficam porque têm receio que sejam julgadas. Mas, na verdade, não pertencer mais ao grupo, né? Na verdade, acontece o contrário. As pessoas passam a te respeitar muito mais porque você tem esse bom caráter de não se permitir ficar naquela rodinha de fofoca e a falar mal de alguém que esteve contigo há 2 minutos. Exatamente. Você deu as costas e falou mal. Uma coisa interessante, e já para fecharmos aqui na questão do caráter, que o autor diz que eu também gosto, é: a personalidade fica definida por volta dos 6 anos.
Mas o caráter, ele é definido com a maturidade, porque é uma escolha. O que nós pensamos, leva às nossas ações, leva aos nossos hábitos, leva ao nosso comportamento, são escolhas. Você decide o que você pensa. E muitas vezes nós nos encontramos devagando aqui nos nossos pensamentos, e nós dizemos, espera aí, calma, Marlena, para, não pensa nisso, não é? Quantas vezes? Então você decide, porque a seguir há de virar o ato, há de virar o hábito e vai te levar ao teu destino. Então começa por decidir que destino você quer, depois você decide o que você quer pensar. Porque caráter é uma escolha. Não estamos a falar de personalidade. Não estamos a dizer se você é introvertido ou extrovertido. Não estamos a dizer aqui caráter. É escolha. E seguimos, estamos para com o tempo próximo. Já apertado. Isso. É crise, né? Quer começar? Isso. Sim, eu posso começar aqui na crise. Uma coisa que o autor diz logo de início é: quando nós olhamos para uma crise, enquanto líderes, nós temos sempre duas opções. Se nós vemos a crise como uma oportunidade ou se nós vemos a crise como um problema. E enquanto líderes, nós devemos fazer o exercício de ver a crise como oportunidade. A crise em si, ela já está a carregar um problema. Nós não ignoramos o fato da crise trazer em si um problema. Mas como é que você quer se posicionar? Você quer lamentar, chorar, espernear, encontrar culpados e apontar para todo lado? Ou você quer olhar para aquela situação como uma oportunidade? Uma oportunidade de fazer melhor, uma oportunidade de redesenhar um processo, uma oportunidade de treinar alguém que se calhar falhou naquele procedimento, uma oportunidade de encontrar gaps ali no vosso processo. Então, assim, depende muito da forma como você quer olhar as coisas. E enquanto líder, habitue-se a olhar para uma crise de cabeça erguida e dizer: esta é a minha oportunidade de resolver este problema e até depois ter aqui sucesso. Podemos comemorar, posso parabenizar a minha equipa, podemos festejar, de treinarmos alguém, de mudarmos um procedimento, não é? Assim, é muito sobre como é que você é. E como que você lida com o problema. Exatamente. E aí, aqui eu acho que é interessante contar, a gente falou aqui muito por alto, mas durante esse já é o fecho do segundo dia. Sim. E o John estava muito incomodado com o pastor, porque o pastor estava sendo arrogante, mandando indireta, não estava sendo uma pessoa agradável, na percepção do John, para o grupo inteiro, né? Então, é neste momento que uma outra participante fala: gente, eu quero voltar a falar lá do que o John disse, porque estou me sentindo frustrada também. Eu, na verdade, nesses 2 anos, nada deu certo, e abriu o coração. E o pastor fez mais um comentário maldoso. E aí o John explode com o pastor. E ele fala: o grupo não aguenta mais você aqui. Você, não sei para que você veio. Nesses 2 dias você está sendo insuportável, está puxando a energia do grupo para baixo. Então ele tem um rompante de raiva, né? Então o pastor fica desconfortável e vai embora. E o Simeão fala, então, para o John: não fale por todos desse grupo. Se você estava desconfortável com o pastor, isso é um assunto seu. E lamento muito você não ter feito nada sobre um sentimento que você está sentindo. Agora, se é uma coisa que o grupo percebia, por que ninguém fez nada? Por que vocês deixaram chegar neste momento em que o pastor saiu aqui desse jeito, né? Então, aqui, ele nos provoca a enfrentar a crise de frente, e na hora que ela aparece. Então, ele diz: grupos sadios não ignoram sintomas óbvios de crise, mas assumem responsabilidade pelo sucesso e segurança do grupo. Tô vendo que tem uma crise, tô vendo que tem uma coisa desconfortável, vamos encarar de frente e vamos falar do assunto. Não vamos fingir que não tem nada ali, porque a consequência pode ser pior. Então, foi essa frase que o Simeão usou. John, se o pastor mexeu com seus nervos, você tem que se responsabilizar por isso. Não é culpa dele, é tua culpa. Inteligência emocional, feedback, conversas difíceis. Eu geralmente, quando vou fazer consultoria, eu faço diagnóstico primeiro, né, antes de ir agir, para perceber como é que estão as coisas. E é uma pergunta que eu faço muito, principalmente quando é para trabalhar lideranças, né? E eu vou trabalhar lideranças dentro de uma organização. E eu digo assim: vamos fazer conversas, que eu quero vos fazer algumas perguntas. Mas tem uma pergunta que eu faço com frequência, que é: vocês
tem conversas difíceis aqui nessa empresa? E tu a falar todo mundo, você com teu líder, você com os teus pares, porque com muita facilidade o comercial reclama do financeiro, o financeiro reclama do operacional, o operacional reclama de saúde, segurança e ambiente, tudo bem. Hoje estamos a fazer um diagnóstico, você tem uma lista de reclamações, você já disse para o seu colega, não, vocês não têm conversas difíceis, por quê? Pois. Não temos o hábito, nunca criamos o ambiente, tudo bem. Então, há aqui algo a se resolver. Porque é necessário que nós aceitemos o desconforto de ter conversas difíceis para gerir problemas antes que virem crises. Exatamente. E cortar o mal pela raiz. E cortar o mal pela raiz. Por quê? Porque eu tive a abertura de dizer, Daiane, minha colega, vem cá. Em que momento você consegue me dar 1 hora do teu dia, hoje, amanhã, depois de amanhã? Nós precisamos falar. É minha par, mas nós precisamos falar. E nós sentamos numa sala de reunião, estamos trancadas, temos 1 hora para descascar o que tem que ser descascado, mas falamos francamente uma para a outra, respeitando, sem acusação, feedback ele é factual. Olha, nesta situação eu não gostei disso quando você disse isso. Pronto. Não é? Então, isso é muito importante para a resolução e até para prevenir crises. E vamos para o último. Para o último, sim. O título também é interessante, é Cabeça, Coração, Hábito, né? E ele coloca alguns questionamentos, que a sua liderança funciona para você? Pessoas que você lidera estão crescendo? Você está deixando a sua marca? Porque aqui, no final das contas, é quando o John percebe que ele parou na etapa do conhecimento, né? Mas só saber, só conhecer não transforma. A gente falou disso já, né? Mudança exige prática, exige você colocar em ação, né? Reflexões, decisões. Não é só você conhecer, não é só você saber as técnicas, os conceitos de liderança. E aí, eles pegam o sargento. A gente aqui falou do pastor que estava muito arrogante. Mas o sargento, que no primeiro livro era uma pessoa muito turrona, muito dura, a Marlena já contou aqui que ele estava muito aberto, muito flexível, foi um dos que mais mudou. Então, os colegas ali param para perguntar para o sargento, sargento, conta pra gente, o que aconteceu? Por que você mudou tanto? Então, ele diz que, para mudar, primeiro ele pediu feedback para as pessoas próximas, as pessoas que realmente iam falar para ele feedback real, né? Falar das dores que ele precisava mudar. E ele disse que logo a seguir, etapa seguinte, ele ficou com raiva e entrou em estado de negação. Não é possível que você pense isso de mim, não é possível, não, esse feedback, não, eu não sou essa pessoa. Depois da raiva e da negação veio a depressão. Ai, meu Deus, eu sou uma péssima pessoa, realmente, se eu parar pra pensar, ninguém gosta de mim, é por isso mesmo. E depois, a etapa final foi ele aceitar. Ele, tá bom, afinal eu sou assim, aceito, reconheço e vou mudar. E quando ele, então, resolve mudar, ele faz um plano de ação para ele mesmo e coloca pessoas da confiança dele para fazerem follow-up, né? Em momentos, a cada X tempo, por favor, senta comigo, vamos ver juntos meu plano de ação para ver se eu mudei, para ver se eu estou me tornando uma pessoa melhor, né? E é aqui, então, que o autor faz os questionamentos que eu falei logo no início. A sua liderança funciona para você, né? Ou você está só sendo teórico? Né? E o que é funcionar para você, a sua liderança? Quando você para e olha as pessoas que trabalham contigo, elas estão crescendo? Elas estão melhorando? Né? E elas estão melhorando por tua influência? E isso tem a ver com o feedback que o sargento pediu para as pessoas. Né? Você tem que parar e entender como é que eu te ajudo, como é que eu te atrapalho. Você tem que se colocar vulnerável dessa forma para entender o que você pode fazer melhor pelas pessoas. Exatamente, Daiane, eu não vou acrescentar muito mais. Eu acho que já está tudo muito bem resumido nessa questão de cabeça, coração e hábito, né? Só, se calhar, reforçar aqui que não tem problema falhar. O problema é não mudar depois disso. O sargento falhou e falhou muito. Tá tudo bem. Até aqui eu recebi feedback, reconheço que falhei, o problema é não mudar depois disso, né? Mas antes de encerrarmos, nós temos a nossa meu Deus, esqueci. Pergunta. Vamos, temos 1 minutinho cada uma. Nossa pergunta da semana, 1 minutinho cada uma. Hoje eu já você tirei, abre, tá pronto. Bom. Então eu abro e eu vejo, porque as pessoas lá de casa estavam a perguntar, e aí a pergunta da semana? A pergunta da semana está aqui, vamos lá ver qual é que é. Uma frase que você o tempo todo repete para outras pessoas, seja uma frase tua ou não. Essa aqui para mim também é como no episódio passado, me ocorreu logo uma. Vai, você Posso primeiro. começar? Pode. Não é minha,
Mas é a que me ocorreu primeiro, porque é uma frase que eu digo muito a outras pessoas. É uma frase do Jim Rohn, norte-americano, que ele diz: o teu nível de sucesso raramente excederá o teu nível de desenvolvimento pessoal. Eu gosto muito dessa frase, eu acho que é muito impactante, porque muitas vezes as pessoas querem ter antes de ser. E nós falamos sobre isso no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Você primeiro precisa ser para depois ter. Então, o teu nível de sucesso raramente excederá o teu nível de desenvolvimento pessoal. É uma frase que eu digo muito para muita gente. Uma frase que eu falo muito, nem sei de quem é, se é de um autor ou se é de conhecimento comum, né? Mas eu lembro de alguém que trabalhou comigo que toda hora nas reuniões falava: vou falar a frase da Daiane, que é: vamos lidar com este problema quando ele aparecer. Porque as pessoas às vezes têm uma mente caótica e ficam antecipando um problema que ainda não existe. Não é sobre ignorar um problema. Se você antevê um problema, claro que você tem que se preparar. Mas é criar um problema que ainda nem existe e você fica vivendo em função de um caos que talvez nunca chegue, né? E você vive no futuro. E que talvez aquele futuro não aconteça, porque às vezes aconteceu só na sua cabeça, né? Então, mesmo no trabalho, não, porque sendo RH, não, porque o cliente vai querer isso, vai querer aquilo. Calma, se ele quiser, a gente vai entregar. Agora a gente está falando deste assunto. Vamos tratar deste problema quando ele aparecer, se ele aparecer. Gostei. Gostei. Agora sim, podemos encerrar. Vamos a isso. Então, vamos encerrar. Então, obrigada. Nos vemos na próxima semana. Até semana que vem. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma realização Fortis Filmes.